Glória a Deus. Seja muito bem-vindo ao nosso Tadel. Deus abençoe você poderosamente nessa noite, em nome de Jesus. Que você possa aprender mais e mais sobre o seu chamado e o propósito que Deus tem a manifestar na sua vida. Glória a Deus, glória a Deus. Que maravilha, nós temos vivido dias abençoados em nosso meio. Acabamos de ter um encontro feminino, um encontro com Deus das mulheres. Foi algo especial, algo tremendo. Deus fez grandes coisas nas vidas dessas amadas irmãs. Isso é muito bom. E agora, nesse próximo final de semana, é chegada a vez dos homens. Teremos nosso encontro masculino. E eu tenho certeza que vai ser tão tremendo quanto foi o das mulheres, em nome de Jesus. Glória a Deus por isso, glória a Deus por isso. Que bom que você está aqui nessa noite. Nós estamos ministrando o treinamento de líderes de célula, que nós temos como uma sigla para nós facilitarmos a comunicação, que é o TLC, Treinamento de Líderes de Célula. E hoje nós vamos falar a respeito de princípios que devem ser observados pelos líderes de célula, aqueles que lideram as células em nosso meio. Então, são princípios poderosos, princípios que precisam estar diante daqueles que estão liderando todo o tempo. São princípios que precisam ser observados, analisados e praticados, porque com certeza vão ajudar a célula a alcançar o seu grande objetivo, que é crescer e se multiplicar. Uma célula tem um objetivo. O objetivo da célula é crescer e multiplicar. Então, uma célula sadia, ela visa crescer e multiplicar. Todo o processo de definhar, de diminuir, de matar uma célula, nós queremos saber para poder não vivermos eles, mas nós precisamos entender previamente que uma célula, ela nasce com esse propósito, ela nasce para se reproduzir, ela nasce para crescer e alcançar o seu objetivo, que é a multiplicação. A gente sempre menciona esse paralelo com o corpo humano. Eu sempre gosto de lembrar a cada um de que no princípio a nossa vida se resumia a uma única célula. Você sabe disso, né? Na biologia você já aprendeu isso. Então, o espermatozoide do papai se uniu ao óvulo da mamãe e formaram uma célula ovo. Então era uma célula inicialmente. Então Wesley, no começo, na sua gênese, era uma célula. Rafael, esse homem de quase 2 metros de altura, era uma célula só. Hoje ele é uma composição de bilhões, talvez diríamos até trilhões de células que formam essa estrutura humana. E na verdade todo o nosso corpo é formado de células. Todo o nosso corpo é formado de células. É por isso que nós temos essa nomenclatura, porque nós entendemos que a igreja é o corpo de Cristo. Uma vez que é o corpo de Cristo, um corpo é composto por inúmeras células. Então você congrega, você lidera, você está dentro de uma célula, porque você faz parte do corpo de Cristo. De um modo mais específico, você faz parte da igreja Fonte de Vida aqui em Indaiatuba. Eu estou percebendo que tem um eco aí que eu não sei de onde está. Eu não sei se vocês estão me ouvindo e eu não. Se eu estou ouvindo e vocês não. Vocês estão me ouvindo bem? A voz está batendo e voltando aqui. Não estou. Agora mais ainda. Vamos ver, vamos ver. Aqui é assim, quem sabe faz ao vivo, né? Então. Valeu, Denis. Obrigado, querido. Tá tudo certo aí? Vocês estão conseguindo ouvir direitinho? Aqui na frente melhorou o som também. Glória a Deus. Então, estava mencionando para que todos nós possamos entender essa questão das células. Falo isso porque tem algumas pessoas que não costumam vir no Tadel, estão aqui conosco. Então, para que você possa se sintonizar e entender o que nós estamos ministrando aqui. Então, o TLC, ele visa justamente isso, nós aprendermos a respeito de célula
Ele é um treinamento de líderes de célula. E nós vamos passar agora, de uma maneira resumida, alguns princípios que são muito importantes e devem ser observados por todos aqueles que lideram uma célula. Então, veja bem, nós temos, pela prática, pela experiência, pelo tempo, nós que já estamos na visão do MDA há alguns anos, nós chegamos à seguinte conclusão, que não há melhor maneira de nós vivenciarmos o chamado de Deus para a nossa vida do que naquilo que Deus tem nos chamado a viver através de célula e através de discipulado. Eu falo primeiramente célula e depois eu falo discipulado, porque o discipulado nós estamos compreendendo já há algum tempo que ele está vinculado, associado à célula. Então os discipulados, eles nascem e se mantêm em função da célula. É assim na sua vida, você normalmente é discipulado por alguém que está na sua célula, a não ser dado ao caso de algum que é líder de célula. Então, uma vez que essa célula já se multiplicou, você está liderando uma célula e naturalmente o seu discipulador é líder de uma outra célula, que é a célula mãe, a célula inicial, a célula da onde a sua célula atual saiu. Então, nesse caso, vocês não estão congregando na mesma célula, mas vocês estão dentro de uma mesma raiz de células, vocês estão dentro de uma mesma realidade maior, de uma rede. Então, nós vinculamos nossos discipulados por meio das células, entendemos isso como algo natural, algo que facilita a convivência, o dia a dia, o relacionamento no contexto da célula. Naturalmente, por meio desses relacionamentos vão se manifestar os discipulados também. E nós temos percebido na visão do MDA que essa atmosfera de célula e discipulado que nós temos vivido, ela é aquilo de mais bíblico que nós conseguimos viver na atualidade. Nós não percebemos outra visão que consiga viver de forma assim tão clara aquilo que nós vemos no Atos dos Apóstolos, no livro de Atos e no contexto da igreja primitiva, senão isso que nós temos vivenciado. Então, através da célula e do discipulado, nós temos vivido esses princípios bíblicos, e através do discipulado, de um modo ainda mais forte, nós temos conseguido viver o cumprimento da missão de Deus para a nossa vida, da grande comissão, do chamado de Deus, do propósito de Deus, que é fazer discípulos. Além de fazer discípulos, no contexto da célula, nós vemos isso, também conseguimos viver algo que é o desejo do coração de Deus por meio da igreja, que é ter comunhão. Então, através da célula nós conseguimos fazer discípulos, e através das células nós conseguimos ter comunhão, e comunhão muito mais profunda do que simplesmente num culto de celebração no domingo à noite. Então, dito isso, é importante nós entendermos que, sim, nós temos um modelo que nos ajuda muito. Nós temos uma visão de igreja que nos ajuda muito. Diminuiu um pouquinho aí. Diminuiu para vocês o som ou para mim aqui? Não sei, meu retorno mudou um pouquinho aqui. Diminuiu? Tá bom assim o som ou não? Tá tranquilo? Então beleza. Parece que faltou aqui para mim, mas tá bom para vocês, tá ótimo. Então, dito isso, nós temos uma visão que nos ajuda muito. Ela é bíblica, ela nos faz cumprir o propósito de Deus, ela torna claro, real, e nos responsabiliza do chamado que Deus tem para a nossa vida. Isso é maravilhoso. Mas é importante nós entendermos que a visão de células, ela não é uma garantia em si mesma de que nós tenhamos uma igreja saudável, de que nós tenhamos uma igreja crescente. Ter uma visão celular não é uma garantia em si de que uma igreja é boa. Ter uma visão celular não é uma garantia em si de que a igreja ela é saudável e de que ela cumpre de fato seu propósito. Por quê? Porque pode ser que essa visão de células pode ser apenas algo que ornamenta, como esse vaso aqui com essa flor. Torna bonito, mas não necessariamente tem vida em si. Então, o que traz vida à visão não é o método da visão, e sim os princípios, os valores bíblicos que estão nessa visão. E por que eu estou falando isso? Para que você possa entender claramente, de nós não nos confundirmos com
a lógica da visão, entendendo que quando nós falamos dos métodos que temos, eles automaticamente nos garantem resultados por si só. Não é assim. Eu posso chamar algo de célula sem ter os princípios bíblicos de uma célula, e eu não vou ter o resultado que se espera de uma célula, que é crescer e multiplicar e ser uma célula saudável. Então, o que mais nós precisamos focar, o que mais nós precisamos olhar com atenção, não é simplesmente saber a respeito do método, mas nós precisamos sempre falar bastante a respeito dos valores. Então, o ministério em células deve estar baseado em relacionamentos e valores bíblicos, e não apenas em um bom programa. Essa frase aqui, ela é importante para nós. Por quê? Porque ela está dizendo para nós o que de fato importa numa célula, bem como na relação 1 a 1 de discipulado individual. Eu posso ter célula, eu posso ter discipulado, sem de fato ser uma célula, e sem de fato ser um discípulo ou ser um discipulador. Eu posso ter isso só como alguns dizem, para inglês ver. E quando você vai analisar e ver, você percebe que os valores que de fato precisam se manifestar, valores bíblicos, que precisam se manifestar na célula e no discipulado não existem. Então você já pode saber que isso vai dar errado, porque isso vai ter apenas a chance de ser uma ornamentação, um ornamento. Está ali, dá um aspecto belo, dá uma ideia de coisa boa, mas é como uma moda que vem e que passa. Então, para que nós não venhamos a correr o risco de imaginar uma visão celular como apenas um modismo atual, nós precisamos entender que o que garante resultado é ter uma revelação. Por que eu falo isso? Porque virou praxe. A grande maioria das igrejas evangélicas tem células. A grande maioria das igrejas evangélicas tem células. A gente faz uma diferenciação entre uma igreja com células de uma igreja em células, porque entendemos que uma igreja com células, a célula não é a vida da igreja, ela é mais um ministério dentre tantos que existem. O ministério celular na igreja tal, assim como tem o ministério de louvor, ministério de acolhimento, ministério com crianças, ministério com adultos, ministério com casais, ministério de intercessão, ministério de evangelismo, tem um ministério com células. Essa igreja, quando ela pratica esse com células, ela está deixando claro que ela não entende que a célula é de fato a vida da sua igreja. E isso é o que diferencia uma igreja em células, aonde tudo deve acontecer e se manter por meio das células. É fácil fazer isso? Não. A gente precisa sempre olhar com muita atenção e buscar muita fidelidade nisso. Qual que é o problema quando nós não fazemos isso? Nós damos um tiro no pé. E nós vamos andar com deficiência, vamos andar com debilidade. Como isso, pastor? Me explica melhor, porque o senhor está falando muito difícil hoje. Então tá, vou explicar para você entender. Quando eu digo que uma igreja em células, tudo acontece por meio das células e se mantém por meio das células, eu estou dizendo que todos os ministérios, eles têm um pré-requisito. E o pré-requisito ministerial em nosso meio é discipulado e célula. De modo que, eu estou dizendo com isso, que quem não está em células e quem não está sendo discipulado, não exerce ministério em nosso meio. Você entendeu o que eu acabei de dizer? Aí você pode perguntar assim, mas na prática é fácil fazer isso? Não, não é. E qual o risco de não fazer isso? Um tiro no pé. As pessoas estão no ministério, mas elas não necessariamente estão vivendo a vida da igreja, que no nosso contexto é célula, e por meio da célula acontece discipulado. E como é que as pessoas dão um pulo do gato? Às vezes elas falam assim, eu quero ser discipulado, porque de algum modo eu estou dentro do contexto da célula, porque ser discipulado é muito gostoso para qualquer um. Pagar o preço de ser um bom discípulo é algo mais caro. Agora, chamar alguém de discipulador e ter ocasionalmente um discipulado, isso é mais fácil. Pagar o preço de ir na célula e frequentar uma célula semanalmente é um preço caro para muitos e eles não querem. Mas se eles entenderem de algum modo que ter um discipulado é o importante para poder estar ligado à igreja,
e fazer parte de ministérios, eles dão um pulo do gato, que se a gente não fica atento, facilmente a gente vai falar, tá tudo bem, pode deixar, passa um tempo e a gente dá um tiro no pé. E aí você passa a manquejar, você passa a mancar ministerialmente, porque você tem ministros que não têm a vida da visão que Deus nos deu. Nós temos ministros que ministram e não reproduzem o coração daquilo que Deus nos deu, que não reproduzem aquilo que nós temos recebido como líderes sobre a igreja, e temos ministrado para todos aqueles que estão debaixo da nossa cobertura ministerial. Então, eu reparto isso com vocês, que é sempre um desafio, e vai ser até a volta de Cristo, porque tem pessoas que querem ministério, mas não querem pagar os preços ligados a estar no ministério. Entende o que eu quero mencionar, sim ou não? Então, por exemplo, nós estamos agora prestes a viver um encontro com Deus. O que o encontro com Deus é? O encontro com Deus, ele é uma ferramenta de consolidação. Ele não é uma ferramenta para ganhar pessoas. No passado, alguém entendeu que era para ganhar pessoas. Então, passava uma pessoa na rua, estava o ônibus saindo, falava assim, ó, você quer participar do encontro? O que é isso? Não sei. Entra aí que depois a gente explica. Vai, aí faz um pré-encontro ali, de 2 minutos antes de começar a primeira ministração, coloca para dentro e vai embora. Cata todo mundo. A experiência nos mostrou que isso não dá certo. Essas pessoas que não estão preparadas para o impacto daquilo que o encontro se propõe a fazer, elas têm uma experiência de fogo rápido, mas esse fogo se consome tão rápido quanto apareceu. Por quê? Porque elas não tinham base suficiente para aquilo. Porque elas não necessariamente foram de fato ganhas, conquistadas. E aí nós temos um problema sério. Então, um dos problemas que nós temos procurado sanar é esse. E pela graça de Deus, temos conseguido um tanto de êxito nisso. O outro problema, sempre quando você pega um processo que está desalinhado, ou a gente mesmo desalinha ele por nossa própria conta e risco, pela nossa própria falha, é alinhar os erros que nós aceitamos e cometemos no processo, quando nós colocamos pessoas ao ministério que não estão, de fato, num trilho de liderança, que não estão ligadas à visão que Deus nos deu para serem ministros de Deus no nosso meio. Então, por exemplo, o encontro com Deus é uma ferramenta importante para todos aqueles que ainda não passaram pelo encontro com Deus, até aqueles que já ministram algo em nosso meio, em qualquer ministério que possa existir. Para nós, não é opcional para essas pessoas. Para nós, na verdade, por mais que a palavra seja agressiva, para eles é obrigado a participar do encontro com Deus. Por que é obrigado a participar do encontro com Deus? Porque se não participar do encontro com Deus, eles não entenderão a visão da igreja, e estarão reproduzindo uma ministração que não está de acordo com aquilo que nós queremos viver em Deus, e aquilo que Deus nos deu para poder viver. Então, é importante entendermos essa realidade, para que a gente possa sempre alinhar. Não é fácil, eu digo para vocês que não é fácil, porque o nosso coração, nós queremos muito ser fiéis à visão que Deus nos deu. O apóstolo Paulo fala um versículo numa das suas cartas, ele fala assim, eu fui fiel à visão celestial. Nós temos uma visão que Deus nos deu, e nós queremos muito ser fiéis a ela, mas ao mesmo tempo nós convivemos com todas as debilidades do ser humano, todas as realidades de dificuldade que o ser humano apresenta, e nós precisamos sempre estar ali, né, fazendo esse contrabalanço. Isso não é algo muito simples, mas nós temos assim o foco muito grande de ir ajeitando isso tudo, alinhando, porque nós sabemos que o dia que nós tivermos uma igreja inteira, de fato, ligada nesse trilho de liderança, vinculada a isso, entendendo em que posição está, em que lugar está dentro desse trilho de liderança, ficará muito mais fácil para as pessoas entenderem o seu chamado e cumprir o seu propósito de vida. Caso contrário, elas só compreenderão o ministério mais segundo os seus olhos, as suas impressões, os seus sentimentos, e não o ministério de acordo com aquilo que Deus concedeu à igreja. E o ministério fica muito individualizado, fica muito personalizado, o ministério fica muito a partir dos olhos de quem enxerga, e não de acordo com aquilo que Deus deu para a igreja viver. Dito isso, então, vamos avançar um pouquinho. Ali menciona o seguinte, ó, se quisermos alcançar o mundo com um ministério sério que prioriza relacionamentos pessoais,
temos que enfatizar muito mais os valores bíblicos do que os métodos. Veja bem, método é como um odre, ou alguns como mencionam um odre, que seja, né? O que é um odre? Um odre é um recipiente. É um recipiente que no passado era utilizado, era como uma bolsa de couro que você colocava algum líquido, mais especificamente naquele contexto bíblico antigo, era colocado vinho ali. Então se transportava vinho de uma distância para outra, não em garrafas, não existia petróleo, não existia vidro, existia petróleo, mas não conseguia tirar debaixo da terra, né? Então não tinha todo esse preparo para poder chegar ao que se transformou na garrafa. Então não existia isso. Então o que tinha naquela época, eles conseguiram fazer, é através do couro de animais, preparar um recipiente, poder comportar ali o vinho. Só que o vinho ele tem um detalhe, né? Ele fermenta. E esse processo de mutação que ocorre, ele fazia com que pudesse abrir esse odre. E um odre mais velho, ele tinha essa característica. Esse odre velho, ele mais facilmente abria. Então não adiantava colocar um vinho novo sobre um odre velho, porque você perdia o vinho novo. Essa é uma realidade no contexto bíblico, né? Você já deve ter ouvido falar a respeito desses versos, né? Então, qual que é a ideia? Aonde está a vida? Está no odre ou está no vinho? O que é o conteúdo que de fato importa? O odre ou o vinho? O que você acha? É o vinho. Mas o vinho tem que ser contido dentro de um odre. E aí o odre se torna importante, sim? Com certeza. Então, a gente precisa entender isso. Eu não posso ser inocente de desprezar o odre, porque sem odre, o vinho não pode ser retido, sustentado, ministrado, liberado, guardado, protegido. Eu preciso do odre. O odre é o que aqui nessa explicação? O odre é a estrutura. O odre é o que comporta o mover. O odre é o que segura, o que cobre, o que protege. A vida sempre está fluindo por meio do vinho, é óbvio. É o vinho que faz a diferença. É o que traz a alegria. É o que libera do mover do Espírito, a gente sabe disso. E ninguém está falando algo contrário, mas eu não posso em nenhum momento desprezar o odre. E por que eu estou falando disso? Porque a visão do MDA, ela é um odre. A visão do MDA é um odre. Eu nunca posso chamar ela de vinho. Eu não posso entender que ela é vinho, porque o vinho é a palavra. O vinho é o próprio Espírito Santo atuando. O vinho são os princípios que se extraem por meio desse livro. Isso é o vinho. Isso é o divino naquilo que é humano. Mas essa estrutura, ela é fundamental. A visão do MDA, ela estrutura e nos ajuda a reter os frutos. Ela nos ajuda a guardar o melhor. Ela nos ajuda a organizar o mover, sem desperdiçar. E aqui que está um segredo maravilhoso da visão do MDA. A visão do MDA, ela é mutável. Ela precisa e deve, e graças a Deus que o líder idealizador e quem recebeu essa visão, que é o pastor Abe Uber, é o homem que mais reproduz ao longo de dias, meses e anos, mudanças na própria visão que ele recebeu. Se você estivesse vendo, ouvindo e vivendo a visão do MDA no começo dos anos 2000, você teria uma impressão da visão do MDA. Nos finais dos anos entre 2000 e 2010, você teria uma outra impressão do MDA. Há poucos anos atrás, você teria mais uma impressão. E nesses dias, para quem ouviu o pastor Abe Uber, alguns dias atrás falando, você percebe as mudanças que ele mesmo percebeu e fez no seu próprio ministério, e a partir de si, reproduziu para todos que estão debaixo dele. Com qual finalidade? Odre. Porque se o odre for velho, o vinho se perde. Então precisa ter um odre de acordo com aquilo que o vinho está carregando. Ele é a carga de Deus em nosso meio.
E o que é a carga de Deus no nosso meio? São os princípios da palavra. Por que célula é bom? Porque é um programa que um homem inventou? Não, porque célula é uma nomenclatura que nós damos para aquilo que nós vemos de forma tão clara acontecendo nas casas, no Novo Testamento, na igreja primitiva, no livro de Atos dos Apóstolos, e que nós podemos ver ao longo de todas as cartas do apóstolo Paulo e também das cartas gerais, e nós vemos isso num contexto bem claro por todo o Novo Testamento. Ou seja, por que é bom? É bom porque um homem criou? Não, é bom porque é bíblico, é um resgate de um valor que foi perdido ao longo do tempo. Por que discipulado é bênção, maravilhoso, espetacular e nos muda tanto? Porque é bonito, porque é modismo, porque alguém inventou e daqui a pouco vai acabar? Não, porque é um resgate que o Espírito Santo fez na noiva, é um resgate que o Espírito Santo fez na igreja. Ele tirou a ideia apenas de fazer convertidos e trouxe novamente a ideia de fazer discípulos. Ele tirou a ideia simplesmente de ganhar as massas humanas, as multidões, e passou a olhar um no meio da multidão e cuidar de um, de modo que toda uma multidão possa ser cuidada. O discipulado, trouxe de volta um valor que foi perdido, quando Deus, por meio dessa palavra, nos chama de sacerdócio real. Ele fala que todos são sacerdotes reais, ou seja, todos nós somos ministros de Deus, segundo a palavra de Deus. Uma vez que eu sou cristão, uma vez que eu entreguei minha vida para Cristo, eu não apenas sou um alvo das bênçãos divinas, eu não apenas vou morar no céu um dia, mas eu sou um ministro de Deus na terra. E como ministro de Deus na terra, eu preciso entender o que Deus quer que eu faça para Ele, o que eu preciso viver, e Ele vai chamar isso de forma muito clara na Bíblia de discipulado. Ele fala aí de fazer discípulos. A igreja por muito tempo, ela foi muito boa, a igreja evangélica que eu estou mencionando, tá? Ela foi muito boa em ganhar, mas infelizmente não tão boa em cuidar. Ela era ótima na obstetrícia, mas ela era péssima na pediatria e assim por diante. Ela conseguia facilmente gerar partos maravilhosos, mas ela era péssima em cuidar as cacas de um processo, de uma criança que está crescendo, e que faz cocô, xixi, ela gorfa, e assim por diante. Então, isso dá trabalho demais. E o que a igreja antiga pensava? Que esse trabalho era, os evangelistas sempre diziam assim, olha, meu trabalho é ganhar, pastor, toma aqui, e teu trabalho é cuidar. Então era um homem cuidando centenas de pessoas. Então você imagina, acho que alguém entendeu mal, né, a palavra que Jesus falou assim, olha, aquele que crê em mim, fará as obras que eu fiz e fará obras ainda maiores. Jesus cuidou de 12, mas a igreja, ela se acostumou a um homem cuidar de centenas de pessoas, todos dependentes de um homem, um grande homem, maior que o próprio Jesus, capaz de cuidar tão bem, tão fielmente de todas as pessoas. Impossível, comprovadamente impossível. Então o que Deus fez? E a reforma protestante resgatou, mas infelizmente foi perdido ao longo dos tempos. Lutero, o reformador da igreja, e outros reformadores, eles declararam uma doutrina bíblica fundamental, que é a doutrina do sacerdócio geral, ou sacerdócio universal de todos os crentes. Então quando você pega na visão do MDE uma frase como todo cristão um líder compromissado, ela não é uma loucura, ela não é a sandice de um homem empolgado, não, ela é uma ideia bíblica, um princípio bíblico. Qual o princípio bíblico? O princípio de que todo cristão não deve simplesmente se conformar e se contentar em ser abençoado todos os dias, mas ele deve cumprir o seu propósito na terra. E esse propósito na terra é influenciar vidas. E como influenciar vidas? Cuidando de pessoas. Então o líder aqui é alguém que cuida de outro, alguém que lidera alguém que discipula alguém. Está embutido dentro desse contexto. Então, eu menciono isso tudo porque nós nunca podemos perder a referência do que é a vida de Deus em nosso meio. A vida da visão do MDA são os princípios, não é o método em si, são os princípios. E se em algum momento nós percebermos que o método não é adequado, mudamos o método e ficamos com o princípio. Se nós percebemos que nós nos empolgamos ou erramos no método,
e desvirtuamos o princípio, nós rejeitaremos o método e ficaremos com o princípio. Porque para nós não importa o odre, importa que ele seja um odre bom o suficiente, novo, na novidade de Deus, que seja capaz de segurar o que Deus está dando, o mover de Deus, a unção de Deus, o poder de Deus. Amém? Pode passar o próximo slide, por favor, Adriano. Então vamos a alguns princípios. A gente vai começar, a gente não vai conseguir terminar essa aula, mas não tem problema. Vamos a alguns princípios e valores fundamentais a serem observados então pelos líderes de célula na nossa igreja. Primeiro deles, entender que nós estamos nos preparando para uma grande colheita. Entender que estamos nos preparando para uma grande colheita. A visão do MDA, a razão de célula, a razão de discipulado, ela tem um link nisso tudo, que é Deus quer salvar vidas. Deus quer operar grande salvação. Deus quer nos dar uma cidade. Deus está nos gritando de que os campos estão brancos para a colheita. Deus está resgatando versículos bíblicos dizendo assim: olha, fiquem espertos, atentos e se preparem, porque uma grande colheita virá. Uma visão como essa, ela está associada a uma ideia de conquista, de crescimento. Ela não nasce da ideia de manutenção de crentes. Ela nasce na ideia de conquista de territórios, avanço do reino de Deus. Ela não nasce da ideia, da premissa de ter um bom programa para que os crentes não desviem na fé. Mas ela nasce da ideia de ganhar pessoas, porque Deus nos dá uma grande colheita. Você pode dizer amém para isso? Glória a Deus. Espero que você tenha entendido o que você acabou de falar, amém. E o que isso significa na prática? Significa que os líderes de célula precisam ter a consciência, a revelação em Deus, de que eles são aqueles que se moverão no propósito de salvação de Deus numa cidade. Os líderes de célula precisam entender que eles são protagonistas de um avivamento em movimento, acontecendo nos seus dias. Eles não são simples cuidadores de crentes chateados e que precisam sempre estar empolgados para poder empolgar os outros. Não, a premissa deles serem o que são, como líderes de célula, é de que eles são ganhadores de vidas. Eles são discipuladores por excelência. Eles estão cumprindo o propósito de salvação numa cidade. Há um mover de Deus para acontecer. E Deus chama então homens e mulheres que têm esse coração, que estão prontos, que estão desejosos de um grande mover. E não apenas estão desejosos de algo que Deus talvez queira dar, mas eles têm consciência e revelação de que Deus já deu isso para eles. Então nós não estamos lutando para convencer Deus de que Ele possa ter, talvez, quem sabe, salvar alguém, talvez um ou dois. Não, nós temos revelação bíblica de que Deus deseja que todos sejam salvos. Nós temos revelação bíblica de que Deus nos capacita com dons espirituais, nos enche com o seu poder, nos dá ferramentas para que a gente possa colocar em ação, para que um grande mover de salvação aconteça. Isso é um princípio que precisa ser entendido e vivido todo dia, dentro do coração e da mente de um líder de célula. E como que ele mantém essa revelação? Como que ele se mantém nesse propósito? Uma das maneiras de nos prepararmos para a colheita é através da oração. A oração, ela é o termômetro daquilo que eu quero em Deus. A oração, ela é o termômetro daquilo que eu de fato creio em Deus. Eu não posso dizer que eu creio algo em Deus se eu não oro de fato sobre isso. Eu não posso dizer que eu creio em algo na vida se de fato eu, como cristão e crente, não oro a respeito do tema. Será um grande engano da minha parte eu falar que eu acredito em algo e eu não oro por isso. Porque eu sei que a maneira de eu ativar aquilo que eu leio na palavra é através da oração. Então líderes de célula, eles são intercessores genuínos.
que estão conectados a um Deus que quer a salvação de uma cidade como Indaiatuba. E eles se sabem protagonistas, eles se sabem catalisadores da unção de Deus. Eles são os movedores da unção. Eles se movem na unção do Senhor, porque eles estão conectados com o coração de Deus que quer salvar. Eles sabem que Deus quer fazer, e eles dispuseram as suas vidas para que Deus o faça. É assim. Então, líderes de célula, eles são, eu não sei se eles têm a clareza de que são evangelistas ou não, isso não é o que importa, mas eles têm um coração disposto a manifestar a salvação por onde passam. Talvez eles nunca saberão ao certo se Deus os chamou para serem evangelistas, mas eles sabem que Deus os chamou para ser ganhadores de vidas. Eles sabem que eles foram chamados a fazer discípulos para Jesus. Eles não estão tão preocupados com títulos e funções eclesiásticas. Eles estão interessados em cumprir com o chamado de Deus para a sua vida. Esse é o primeiro princípio, querido. Tem que estar claro isso no coração de líder de célula. Precisa ser uma realidade assim, presente, constante, que empolgue os demais. Uma célula que tem um líder com esse coração, ela terá um poder de atração fantástico, porque todos terão um coração de acordo com o líder que tem. Quanto mais você anda com o seu líder, mais você cola nele, mais você vai ter o coração dele. Um líder com esse coração, com essa disposição, ele se torna não apenas um único catalisador da unção, mas ele tem uma célula que é catalisador da unção de Deus numa cidade. Essa célula vai ser conhecida, e primeiramente no reino das trevas ela vai ser conhecida. Satanás vai odiá-la, vai tentar acabar com ela, vai tentar destruí-la. Mas é muito legal isso tudo. Eu acho muito bom a gente saber que a gente é odiado por Satanás, porque uma vez que a gente é alvo número 1 do diabo, automaticamente eu me torno alvo número 1 da proteção divina. Quando eu me torno alvo número 1 daquilo que o diabo quer acabar, eu me torno automaticamente alvo número 1 daquilo que Deus quer proteger e guardar. Se eu não estou incomodando o diabo, há um problema sério na minha vida. Se o diabo não fica nervoso, endemoniado com a minha existência, é um sinal claro de que eu não tenho, de fato, a clareza daquilo que Deus me chamou a fazer. Amém? Está comigo? Glória a Deus, aleluia. Vou tomar uma água porque eu me empolguei agora. Então, como um líder de célula, eu preciso saber que o dia que eu aceitei ter esse coração de Deus, que o dia que eu colei o meu ouvido no coração de Jesus, como João fez, aquele que é o discípulo do amor, o discípulo amado, naturalmente o discípulo amado se soube amado porque ele colocou o coração de Deus que é amor. Se eu coloco meu ouvido, melhor dizendo, no coração de um Deus que de fato é amor, obviamente eu vou saber o quanto Ele me ama, e também eu vou saber o quanto que Ele ama a todas as pessoas à minha volta. É natural isso acontecer. Então, se eu faço isso, eu preciso saber, eu vou ser odiado pelas trevas. Pastor, não fala assim comigo, que eu já tenho um problema demais na minha vida, você vem falar que vou ser odiado pelas trevas. Tá de sacanagem comigo, né? Eu já estou com um monte de problema para resolver, você ainda fala que eu vou ser alvo número 1 do diabo. Pelo amor de Deus, não pode ser uns caras ruins aí na vida, tem que ser eu. É que os caras ruins já são dele. Você não é dele. E se ele conseguir acabar com você, ele continua a sua obra de destruição na terra. Ele veio para matar, roubar e destruir. Ele faz isso muito bem. Ele é profissional do crime. Ele é perito nessa arte de matar, roubar e destruir. Agora, veja bem, você lembra quando alguns discípulos foram expulsar demônios? E eles foram expulsar os demônios e eles estavam empolgados demais, porque eles viram acontecer antes esse mover de expulsar demônios. E eles ficaram então muito atentos nisso e descobriram que usar o nome de Jesus era algo poderoso, como um método, sem ter vida. Eles não tinham princípio, não tinham revelação, mas tinham método. Eles tinham odre, mas não tinham vinho. E eles então foram lá e reproduziram aquilo que viram, mas sem vida. Eles disseram então para os demônios, apontaram o dedo e falaram assim, em nome de Jesus. Depois eles perceberam que o Paulo estava bombando, né? Paulo estava demais da conta. Paulo não tinha demônio que ficava num raio de 25 quilômetros perto dele. Era incrível, o homem era terrível em Deus. Satanás odiava Paulo. Então eles falaram, em nome do Jesus do Paulo, eu te expulso agora. Eles foram tentando, tomaram um pau
do cão e ficaram indignados com isso. Mas é interessante como que os demônios falaram. Eles disseram o seguinte, eles avisam para nós como que é o reino espiritual e como que é o reino das trevas. Ele fala assim, olha, Jesus eu conheço e o Paulo eu também conheço. Isso é muito legal, porque saber que Jesus é conhecido, a gente, todos nós sabemos, mas saber que o Paulo é conhecido, isso chega para nós com uma informação importante. Isso nos traz base bíblica para acreditar que Satanás precisa nos conhecer. Tem que ter um outdoor no inferno com a nossa foto lá, em que ele fica fazendo ele tem um boneco lá que ele fica espetando, né? O meu já está mais rechuchudinho lá. Tem uns fortes, né, Adriano? Tem uns bem rechuchudos lá. Mas é importante que ele tenha. Por quê? Porque claramente Satanás mencionou: eu reconheço que Paulo é um homem de Deus. Eu reconheço que eu não posso contra ele por causa da unção que há sobre a vida dele. Eu reconheço que eu não tenho como montar estratégias, porque ele, com a mente de Cristo, desarma todas elas. Quando eu estou indo, ele já foi e voltou. Quando eu estou pensando, ele já desarmou. Ele está numa linha de frente de uma batalha que eu não consigo vencer. Paulo é o cara, os demônios estão falando. Isso é Bíblia. Isso é importante a gente saber também. Porque, volto a dizer, aquilo que eu mencionei, talvez você fique pensando, palavra estranha do pastor, volto a falar. Nós, como líderes de célula, como pastor, como pastores, como homens e mulheres de Deus, nós precisamos entender quem somos. O reino das trevas precisa ter pavor ao saber daquilo que Deus colocou sobre a nossa vida. Amém? A unção de Deus sobre a sua vida precisa trazer conflito no coração do cão. Satanás precisa ficar tão apavorado quanto ele ficava quando ouvia o nome de Jesus. Quando Jesus chegava, contexto bíblico é assim: por que vieste? Ele estremecia, porque sabia que ele perdeu. Quando Jesus chegava, ele perdeu. Quando um líder de célula chega, perdeu. Isso é tremendo. Quando a sua vida chega, a vida de Deus chega junto no lugar. Uma casa, uma dificuldade, um problema, uma situação, você chegou na unção do Espírito Santo, você está lá, é o próprio Deus lá. Você vai poder ter a mesma informação que a Bíblia vai nos dar, de dizer: eu conheço Jesus e conheço o Júlio, eu conheço Jesus e eu conheço o Rafael, eu conheço Jesus e conheço o Alan. Imagina que coisa tremenda. Satanás tem que nos conhecer, porque a minha vida na terra, ela precisa viver esse propósito. Eu estou aqui como Jesus está. Ele falou que veio para destruir as obras do diabo. Se eu sou um cristão, se eu sou um pequeno Cristo, se eu sou um homem de Deus, eu estou para destruir as obras do diabo. Amém? Glória a Deus. Isso vai acontecer por meio da oração. Segundo princípio, nós vamos encerrar com esse, com toda certeza, que é conhecer nosso propósito e alcançar os perdidos. Princípio fundamental a ser observado. Está linkado diretamente com a colheita. Está completamente ligado àquilo que eu acabei de falar. Saber do propósito pelo qual eu vivo. Por que você vive, querido? Por qual razão você está vivo? Pensa um pouquinho. Será que é para conseguir terminar sua faculdade? Será que é para que você possa ter uma promoção no seu trabalho? Será que é porque você precisa comprar um novo carro daqui a um tempo? Será que é porque você tem que estar vivo para poder quitar a casa que você está financiando? Será que é para que você possa fazer uma viagem que você tem um sonho de fazer? Será que é porque você precisa casar? Será que é porque você precisa ter filhos? Será que essa é a razão da sua vida? Será que essa é a razão pela qual Deus ainda não te levou para o céu? Afinal de contas, você já é dele. Por que Ele te mantém na terra? Pense, e a lógica vai explicar para você. Ele te mantém na terra para que você possa fazer uma coisa que no céu você não vai fazer mais.
Ele te mantém na terra para que você possa fazer uma coisa que no céu você não vai fazer mais. Essa frase é boa. Ele te mantém na terra para que você possa fazer aqui na terra algo que no céu você não vai poder fazer mais. O que não se faz mais no céu? No céu, nas ruas de ouro, sem sofrimento, sem pecado, sem lágrimas, sem sofrimento algum, ninguém vai chegar para outro e falar assim: oi, você conhece Jesus? Todos conhecem Jesus no céu. Para entrar no céu, o passaporte é Jesus. O ingresso para o céu é Jesus. Não é Maria, não é orixá nenhum, não é Santa Igreja Católica, não é nenhum guia espiritual, não um pastor, não um padre, não um rabino, não um sacerdote, qualquer que seja. Só tem um caminho. Ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o Senhor e Ele é o caminho para a salvação. Então, quem está no céu, só está no céu porque reconheceu Jesus como seu único Senhor e seu único Salvador. Ponto. Significa que no céu não se evangeliza ninguém. A obra de evangelizar é uma obra exclusiva da terra. E ela só pode ser feita na terra. Lá no céu, o corpo vai ser incorruptível. Nosso corpo não deteriorará, não terá prazo de validade, nós não teremos enfermidades. Ele não vai ter nenhuma consequência que o pecado trouxe na nossa vida. Lá, tudo vai ser restaurado completamente. Completamente. Aqui, nós convivemos todo dia com sofrimento, enfermidades, tumultos, divisões, rixas, brigas, violência, egoísmo. Tudo isso está à nossa volta, quando não está dentro do próprio nosso coração. Mas essa realidade, é dentro dessa realidade que o Senhor quer operar. Porque o povo que estava em trevas, Deus resolveu manifestar a sua luz. Para aqueles que habitavam na região da sombra da morte, o Senhor resolveu manifestar Jesus. E Ele vai manifestar Jesus através de nós. Não vai usar anjos, não vai usar outros seres, Ele vai usar a nossa vida. Os anjos vão cooperar na medida que nós formos. Se nós não formos, os anjos não cooperam, porque Ele dá ordem aos seus anjos a nosso respeito. Se a nosso respeito condiciona o agir dos anjos, significa que se eu não vou, Deus também não vai. Se eu não falo, Deus não vai falar. Deus escolheu fazer as coisas através da nossa vida. Isso é uma coisa que ao mesmo tempo é maravilhosa demais e tenebrosa demais. Maravilhosa porque Deus resolveu nos usar, e tenebrosa porque Deus resolveu nos usar. Maravilhosa porque é um privilégio ser usado, tenebrosa porque é uma grande responsabilidade ser usado. A minha vida não é mais minha vida, por mais que eu fale minha vida, é só modo de dizer. É como dizer: eu estou com fome, não vou morrer com fome, é que eu estou com uma vontadezinha de comer, só isso. Então eu falo minha vida, mas não é mais minha vida, porque a vida que eu agora vivo é a vida de Cristo Jesus. O viver que agora eu tenho é para Cristo Jesus. Eu estou morto, eu fui crucificado, já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu, Cristo vive em mim, aleluia. Esse aleluia é muito bom, aleluia mesmo, porque nós estamos mortos. Pastor, mas ainda quero casar, posso? Pode, Alain. Pode, graças a Deus. Pode. Mas tem que saber qual é o propósito da sua vida. O propósito da sua vida não é casar e ser feliz com a Angélica. Angélica, o seu propósito não é casar e ser feliz com Alan. O propósito da vida de vocês, Deus os uniu por causa do propósito. Vocês vão ser unidos por causa do propósito. Tudo na nossa vida precisa convergir para o propósito. Seu trabalho precisa convergir para o propósito. Seus estudos precisam convergir para o propósito de Deus. Para o propósito, entendeu? Para o propósito, entendeu? Parece mineiro, coloquei um popopó, que é pode pôr o pó pro café, né? Então, para o propósito. Você lembrou do pó? É para o propósito, melhor dizendo. A gente fala rápido, às vezes embola a língua, né? Entra no mistério aqui, quase que sai uma língua estranha. Mas esse propósito precisa ser reconhecido, compreendido e vivido intensamente. Se eu entendo o propósito, se eu tenho revelação disso, querido, a obra de Deus ela é muito desafiadora, é extremamente desafiadora. A obra de Deus, ela envolve batalhas inimagináveis. Mas o sucesso da obra de Deus
está de acordo com a revelação do propósito pelo qual Ele me faz viver. Se eu entendo isso, com cansaço, sem cansaço, eu entendo o propósito e vivo ele. Com dor ou sem dor, eu entendo o propósito e vivo ele. Com situações ainda a se resolver na minha vida, eu entendo o propósito e vivo ele. Porque eu estou em função do propósito. Eu estou em função do propósito. Se eu não estou em função do propósito, eu paro tudo porque eu vou ter que ajeitar uma coisa da minha vida. Aí eu volto a ter vida. Mas se eu estou em função do propósito, eu estou morto em Cristo. Então Ele ajeita para mim. Porque já não sou eu mais quem vive, é Ele que vive em mim. Então Ele que dê conta da minha vida. O problema é dele. Não é assim? Ele que se vire. Ele me comprou na cruz. Ele tem uma aliança comigo. Então, é muito bom depender de Deus. É aquilo que as mulheres sábias fazem com relação aos seus maridos. Falam assim, é muito bom ser mulher. Ó, faz que nem o Denis assim, ó. Ó, né? Deixa acontecer. Né, Denis? As mulheres sábias devem fazer assim para os homens, ó. Ó. Você decide. Agora, quando a mulher quer decidir, é sair do propósito para resolver uma coisa que não foi chamada de resolver. Aí complica tudo. Aí a casa fica dividida. Então, cada um cumprindo o seu propósito, dá muito certo. O propósito de um crente não é ser feliz. O propósito de um crente é ganhar o maior número de pessoas. Esse é o grande propósito. Pastor, mas tem um propósito que é eterno, tem um propósito eterno, envolve relacionamento com Deus. Só que esse permanece depois da morte. E o propósito terreno, evangelizar. Porque esse eu não posso fazer além da morte. Eu só posso fazer enquanto há vida. Enquanto existir vida, há esperança. Enquanto existir coração batendo, um cérebro pensando, alguém raciocinando, essa pessoa ainda pode entregar a vida para Cristo. Deus tem me levado a orar com pessoas assim, velhinhas, nesses últimos tempos já. Às vezes em hospital, às vezes na casa de alguém. E as pessoas estão assim, há uma semana de morrer, um mês de morrer. E é tão maravilhoso quando você percebe que depois de 72 anos, como alguns casos, 65 anos, ainda um coração batendo, um cérebro pensando, e essa pessoa pode abrir a boca e dizer, eu quero entregar minha vida para Jesus. Isso é tremendo, tremendo. Por quê? Porque esse é o propósito da nossa vida. Levar pessoas a Cristo, levar pessoas a Cristo. Seu propósito não é fazer evento na igreja, seu propósito não é simplesmente ter os outros ministérios da igreja. A gente faz tudo o que faz por causa desse propósito. Deus nos chamou a viver esse propósito, amém? Tenha isso no seu coração. Isso é uma premissa de um líder de célula. Isso é um pré-requisito de um líder de célula. Seu coração precisa estar aberto para caber gente dentro dele. Pode caber o cachorro? Pode caber o cachorro, mas não coloca tanto cachorro que não caiba gente. Porque a gente está numa geração que valoriza mais cachorro do que gente. Então, não tem problema com o cachorro. Deus também gosta dos cachorrinhos, só que eles não vão para o céu. Ele vai, cachorrinho, ó, foi salvo, aceitou Jesus. Aí tem gente falando, não, será que tem o céu dos cachorros? Não sei. Não sei dizer. Não sei. Não sei te dizer. Esse é um assunto mais complexo. Mas é importante ser dito, a gente está numa geração que a gente personifica coisas e coisifica pessoas. Essa frase é boa. Vamos de novo, Rafa? Essa é boa. A gente está num tempo que a gente personifica coisas e coisifica pessoas. Gostou? A gente chama de meu bebê um cão. Mas a gente fala que o menino ranhento ali parece mais um cão. Entende? Dá para entender o que eu quero dizer? O filho do outro, o meu bebê. Oh, pastor, mas tem problema fazer isso? Não tem problema. Desde que eu ame pessoas mais do que coisas. Pastor, mas ele é tão bom que parece gente. Parece gente, mas não é gente. Não é gente. Pastor, você não gosta de cães? Não, eu não tenho problema nenhum com cão. De boa, de boa. Cão, hamster, iguana, o que você quiser ter, de boa. Iguana, tem gente que quer ter uma maritaca em casa, tranquilo, de boa, é uma opção. Tipo, não tem problema em relação a isso. Só que a gente supervaloriza coisas em detrimento das pessoas. Isso vale para os animais, mas isso pode valer para o meu celular também.
Ai! Entende? A queda do ser humano não me preocupa tanto quando o celular cai no chão. Quando a queda do ser humano não me preocupa tanto quando o celular caiu no chão, para tudo. Quando o meu desespero em ir na manutenção técnica agora porque rachou aqui, eu tenho que agora ir lá resolver esse problema rapidamente, porque senão eu não vivo, me preocupa mais do que saber que uma pessoa não está vindo mais na célula e está caída, voltou para o pó, voltou para o álcool, voltou para Itatinga, e eu não faço nada com isso. Então para tudo, eu estou personificando coisas e coisificando pessoas. Amém ou não amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé para terminar. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Deus está no controle, amados. Está tudo tranquilo, tá? Deus é maravilhoso, Ele está aqui. Ele nos ama. Importante você saber disso. Ele fala conosco porque Ele nos ama. Deus não está batendo em ninguém. Deus está nos amando. A disciplina de Deus, ela é o amor de Deus. Deus disciplina quem Ele ama. Se Ele fala de modo mais intenso no nosso coração, é uma prova de que Ele nos ama. Nunca interprete Deus corrigindo você como um alvo, que você é alvo do ódio de Deus. Deus não te odeia. Deus ama você. Deus não me odeia. Deus me ama tanto. E por isso Ele nos corrige. Corrige a nossa rota, corrige o nosso coração, corrige a nossa mente. Porque a gente precisa voltar a personificar pessoas e coisificar coisas, e não fazer o inverso. Amém? Vamos orar então? Pai amado, muito obrigado por essa ministração de hoje, Pai. Nós percebemos o Teu mover aqui, enquanto a ministração acontecia, o Teu Espírito Santo pôde falar profundamente ao nosso coração. E nós queremos dizer para Ti, Senhor, que o Senhor tem sempre liberdade de fazer isso. Afinal de contas, o Senhor nos comprou, nós não temos mais vida em nós mesmos. A vida que temos é a vida do Senhor em nós. Nós não queremos, Pai, respirar segundo o nosso desejo. Queremos respirar para o Senhor. Queremos que a nossa respiração glorifique a Ti, que as nossas palavras glorifiquem a Ti, que a nossa atitude glorifique a Ti. Nós queremos ser Teus, completamente Teus, totalmente Teus, por louvor da Tua glória. Que o Senhor possa receber maior glória ainda através de nossa vida. Nos dê esse coração, dia após dia, Pai. Queremos viver esses dois princípios que aprendemos hoje aqui. Queremos, Pai, entender da grande colheita que o Senhor nos dá. E queremos ter um coração que colhe, queremos ter um coração que acolhe, queremos ter um coração que conquista, um coração que está interessado nas pessoas, mais do que nas coisas, mais do que nos objetos, mais do que nos animais. Em nome de Jesus, Pai, muda o nosso coração. Faz que o nosso coração caiba vidas dentro dele. Faz que o nosso coração esteja aberto para receber pessoas, que as nossas casas estejam abertas para poder receber gente, que nossa célula esteja aberta para poder receber vidas, em nome de Jesus, e que possamos amar, que possamos, Senhor Deus, pagar preços de amor por cada uma dessas vidas, Pai, em nome de Jesus. Abençoa, Pai, essa semana. Abençoa as nossas células amanhã, abençoa os seus discipulados que vão acontecer ao longo da semana, e de modo especial nós colocamos o encontro com Deus que vai acontecer nesse final de semana. Nós clamamos, Pai, no nome de Jesus, que haja um derramar do Teu Espírito Santo, que a Tua glória se manifeste, que vidas sejam transformadas, Pai, que vidas sejam completamente tocadas por Ti, e que saiam transformadas, mudadas radicalmente, em nome de Jesus, Papai. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Amém. Deus te abençoe, querido. Uma ótima noite para você. Vá na paz do Senhor.